Seja bem-vindo à nossa jornada do despertar. E esta primeira aula que tem por título Você tem tempo para viver? É uma pergunta muito importante e que eu tenho me deparado ao longo da minha jornada de psicóloga, de mulher, de esposa. Então, ou você, ou alguém que você conhece, vive angustiada, perdida, exausta, sem tempo para si. A vida parece que tem cada vez mais demanda, mais compromisso. Parece que o tempo corre cada vez mais rápido e parece que aquela listinha de tarefas não termina nunca. Então, neste momento, eu preciso dizer para você que eu já tive um período da minha vida, ali na minha segunda filha, em que eu não conseguia descansar. Eu estava sempre acelerada, sempre querendo fazer uma coisa e descansar, ter o dia do descanso parecia um privilégio que eu jamais teria. Eu nem tinha direito disso. Mesmo quando eu parava porque eu tinha que parar, mas a minha cabeça, em determinado momento, estava sempre pensando na tarefa seguinte. E um momento de exaustão foi que eu percebi que eu não poderia fazer aquilo, que eu precisaria parar, desacelerar, e foi isso que eu fiz. Eu fui até meu consultório, que era em outra cidade, e comecei a escrever, comecei a avaliar qual era a minha situação inicial e o que eu poderia mudar a partir dali. Então, hoje eu encontro muitas mulheres que querem ser amadas, que querem ter conexão emocional com o namorado, com o marido, com os filhos, que quer ser ouvida, que quer ser respeitada, que quer ser admirada. Mas essa pessoa, na prática, ela não tem tempo para nada disso. Então, parte do objetivo desta aula, ao final desta aula, você sair daqui muito mais sensível e de uma relação de muito mais amor e zelo pela única coisa que você tem de verdade, que é o seu tempo. Se alguém perguntar como será a história da sua vida, eu digo prontamente que ela será a história do que você fez com o seu tempo e no hoje. Não tem como a história da vida de alguém ser a história do que ela desejava ser. Ninguém vai falar disso. A pessoa vai falar da história do que ela fez, do que verdadeiramente ela foi. E se essa mulher foi uma pessoa extremamente esgotada, exausta e atarefada, pouca coisa vai ficar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a vida é um punhado de hojes. Então, o passado não te pertence, ele já se foi. O futuro também não te pertence, ele é uma projeção, é algo a ser alcançado. O que de fato te pertence é o seu presente. Tem um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade que é incrível, que ele diz assim: arrume a sua casa, mas arrume a sua casa de uma forma que lhe sobre tempo para viver nela. Isso fala sobre um determinado papel e fala como o tempo pode escorrer mal aproveitado. Aí eu lanço um questionamento: qual o preço que você paga pelo seu tempo? Você tem tempo de viver? Você tem tempo de amar de verdade? Com zelo, com carinho, com atenção? Você tem tempo de ser amada? E olha, eu vou te contar uma história que vai sustentar essa pergunta. Você tem tempo de criar conexão e intimidade com seus filhos, com quem importa? Você tem tempo para dar atenção verdadeira? Teve uma coisa que eu vi de uma mulher que me marcou muito, como a exaustão e a ausência de clareza do que se quer, de como se usa o tempo destrói um casamento e uma vida. O casamento dessa mulher estava em ruínas e eu precisei entrar na intimidade do casal. E aí ela disse que fugia muito da relação sexual. E ela disse que quando tinha relação sexual, ela adorava, ela gostava muito. E aí veio a pergunta principal: então, se ela gostava e ela adorava muito, por que ela fugia? E ela me respondeu assim: porque eu estou sempre muito cansada. Eu estou exausta, eu estou tão exausta que sequer eu tenho energia para ter um orgasmo, para ter intimidade com meu marido. E é por isso que o casamento dela foi a ruínas. Ela desperdiçava o tempo com tudo e não entendia que ela precisava de tempo e de energia para a manutenção da intimidade.
E quando eu falo de tempo e energia para lutar e construir o que é importante, eu preciso te contar uma parte da minha história que é muito importante. Eu convivo com a finitude da vida, desde que eu me entendo por gente. Então, meu pai faleceu, ele só tinha 25 anos de idade e eu não tenho memórias do meu pai. A minha primeira memória de vida é minha mãe, meu irmão e eu, de mãos dadas, rezando um terço para meu pai que havia morrido, para a alma do meu pai. Então, essa é a minha primeira memória de vida. A finitude, o azedo de como o tempo pode ser tomado da gente é uma coisa que sempre foi martelada. E tem uma coisa que me direcionou muito, é que meu pai morreu com apenas 25 anos de vida, mas ele já tinha feito muito mais do que homens que hoje têm 40 ou 50 anos. Ele tinha emprego, ele tinha uma esposa, ele deixou 2 filhos, ele deixou os sonhos dele no papel, ele deixou os livros que ele gostava de ler, inclusive eu li, desenvolvi um hábito. Ele deixou valores e hábitos preciosos que me inspiraram ao longo da vida. Então, mesmo ele só possuindo 25 anos, ele fez muito mais do que homens de hoje em dia com 40. E aí, há 15 anos atrás, eu me deparei com um livro de estoicismo, eu não sabia ainda que era de estoicismo, que tem por título Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Eu fui primeiro avaliar a história do Sêneca, se ele era coerente ou não, porque o título mexia comigo, Sobre a Brevidade da Vida, porque meu pai teve uma vida muito breve. E eu li o livro, embarquei nessa jornada do estoicismo, que tem aí 15 anos, e aprendi o que era estoicismo, mas uma coisa muito, muito importante, o livro validou e que eu já tinha vivido na prática. No fundo, não é a quantidade de tempo, é o que você faz. Se você desperdiça muito sua vida, você vai ter aquela sensação de que não tem uma vida bem vivida, a sua vida vai ser muito breve. Se você usa o seu tempo olhando para ele de forma preciosa, você vai ter aquele sabor de que a vida está valendo a pena. Lendo também sobre a brevidade da vida, tem um tópico muito importante que o Sêneca traz, que é de como as pessoas desperdiçam tempo, como a vida escorre pelas nossas mãos. E como psicóloga e analista do comportamento, eu acompanhei muitas pessoas que desperdiçavam suas vidas combatendo uma guerra que tinha passado, uma guerra que ela não tinha mais como vencer, porque não era uma guerra do presente. Então eu acompanhei muitas pessoas desperdiçando seu tempo, prisioneiras de alguma dor que tinham vivido. Então, este é o tema da nossa próxima aula. Você está prisioneira de alguma dor? Aguardo você!